Agora foi. Vamos lá, então, galerinha. Continuando ali, então. Então, só retomando os resultados. Quantos quilômetros ele percorreu durante o dia? Letra A da 14? 8,6 quilômetros. 8,6 quilômetros. Quantos quilômetros faltaram para que o percurso da manhã fosse o mesmo da tarde? 1,2 quilômetros. Isso aí. Quanto falta para o maratonista completar 10 quilômetros de corrida ao mesmo dia? 1,6. 1,6. 8,6. 1,6. 0,2. É 0,2. Ai, ai, ai. Tá tudo errado. 1,4. 1,4, gente. Nossa. Olha aqui. Meu Deus. 10 quilômetros, Decepcionante. tá? É 1,4. Eu tô decepcionado com vocês. Daí, ele tinha feito 8,6. Nem preciso desse zero aqui. Tá? Se ele tinha feito 8,6, gente. Então eu acertei. Tá. Aqui ficou 10, aqui ficou 9. Tô 10 decepcionado menos 6, com você. 4. 9 menos 8, 1. Que Vírgula vocês embaixo de vírgula. Tá? Acertei, então. 1,4 quilômetros. Então, vamos para aqui. A professora Kelly está conferindo o tempo de cada time na prova de atletismo infantil na categoria 400 metros. Que equipe ganhou a competição? Amarela. Por que foi amarela? Porque ela percorreu ela ficou com 1 minuto e 24. Porque ele percorreu em Menos tempo. menos tempo. Ok. Então, quais são as 3 equipes que vão subir no pódio? A amarela em primeiro. Azul e a branca em terceiro. Isso aí, amarelo primeiro, azul em segundo, branco em terceiro, tá? Virando a página. Vivaldo ensinou seu sobrinho Miguel a medir o comprimento e a largura da sala da sua casa. O garoto chegou à conclusão de que o cômodo tinha 4,35 metros de comprimento e 3,75 metros de largura. Qual é a diferença entre o comprimento e a largura da sala? 0,6 centímetros. 0,6 metros, porque ele está em metros. Não é metros que vai dar, mas como o cálculo está em metros, a gente coloca 0,6 metros. Não chega nem a dar 1 metro, entendeu? Mas é isso aí, 0,6. O senhor, o que eu tenho que fazer? Para quem não fez, eu tenho que fazer uma conta de... Menos. Uma conta de menos, tá? Ganhou lá. Eu já fiz toda essa página. O senhor Veiga... Eu cheguei agora. Tá baixinho. Tô na página 217, Dani. Exercício 17. O senhor Veiga enviou por um aplicativo de mensagem as próprias medidas corporais para que seu personal trainer planejasse um programa de atividade física adequado à sua idade. Então tá ali, ó, na mensagem. Técnico, minhas medidas são pescoço 37,5 centímetros, abdômen 99,1 centímetros, peitoral 90,5 centímetros, coxa 57,2 centímetros. E daí o técnico respondeu: inicialmente vamos fazer um trabalho para reduzir seu abdômen para 80,5 centímetros. Então a pergunta é: abdômen e peitoral no início do programa. Calcule a diferença entre o abdômen e peitoral no início do programa. Que conta eu tenho que fazer aqui? Mais. Eu quero saber o quê? O que está escrito ali em cima dos quadradinhos? Com esses dados... Com estes dados, o que eu tenho que fazer com os dados? Velho. É Calcular. menos. Então, o abdômen tem quanto? 99,1. E o peitoral tem 90. O peitoral tem 90,5. Então, que conta que eu tenho que fazer aqui? Menos, porque eu quero saber a diferença. Não, eu vou começar aqui. Vai ficar 11, aqui vai ficar 8. 11 menos 5 dá quanto? 6. 8 menos nada, 8. 9 menos 9, 0. Então, é 8,6. 8,6 o que, gente? Centímetros. Centímetros. Muito bem.
Agora eu quero saber, então, a diferença entre o abdômen no início e no final do programa. Então, eu tenho que fazer o 99,1 menos o quê? Menos o quê, gente? 80,5 centímetros. Isso aí, 80,5. Então, aqui, continuei emprestando. 11 menos 5, 6. 8 menos nada, 8. 9 menos 8, 1. Então, quanto que ele vai diminuir? 18,6. 18,6 centímetros, tá? 18. Na segunda-feira, o termômetro da cidade de São Paulo marcava 32,3 graus. À noite, o noticiário informou que na terça-feira a temperatura seria de 16,5 graus, por causa de uma frente fria inesperada. Como o vovô Aliomar deverá se vestir na terça-feira, então, caso precise andar pela cidade? Bem casado. Era mais pro. Oi? Fala, Isabelle. Então, vamos lá. Como é que o vovô tem que estar vestido? Com uma calça e uma manga comprida ou um casaco fino. Tem que estar agasalhadinho, porque vai esfriar. Vai esfriar, né? E qual é a diferença entre as duas temperaturas na cidade de São Paulo? Exatamente. Por quê? Porque eu tenho que pegar a temperatura maior, que é quanto? 30 e? 2,3. Menos 16,5. Para mim ver a diferença. Emprestou, ficou 13, ficou 1. 13 menos 5. 3, 4, 5. Sobra quanto? 8. Não consigo tirar 6 de 1. Vou ter que emprestar aqui, vai ficar 11. Aqui vai ficar 2. Quanto fica o abdômen? Quanto fica? Como é que se faz as contas da 17? A conta da 17? Murilo, toda vez, escuta, prof, toda vez que a gente fala em diferença, tu acha que é conta de mais ou conta de menos? De menos. De menos, então tu tem que fazer conta de menos ali. Então tu vai olhar ali o valor do abdômen, que é 99,1, e do peitoral, que é 90,5. E vai fazer conta de menos, tá? Então, na B da 18, eu tirei aqui 13, ficou 8, e agora aqui 11. 11 menos 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobra quanto? 5. E aqui 2 menos 1, 1. Então, a diferença dá de 15,8 graus Celsius. Tá? E a última de matemática. A tabela a seguir mostra a temperatura. O que tu falou que não entendi? O que eu falei? Eu falei que da diferença da letra B da 18 dá 15,8 graus Celsius. É esse C Celsius. Tá? A tabela a seguir mostra a temperatura em uma cidade do Brasil, verificada em diferentes períodos do dia. Qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registrada nesse dia? Então, olha só. 7 horas da manhã tinha 24 graus. 12 horas, meio-dia, tinha 39,3 graus. E às 18 horas tinha 29,7. Ele quer saber a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Que conta eu tenho que fazer, então? De menos. Tá? E que números que eu vou usar? Vai usar o 39,3 e o 24,6. Exatamente, porque é a máxima, que é 39,3, e a mínima, que é 24,6. Vamos ver a diferença que dá? Eu não entendi a da 18. Tá, segura aí que eu já volto nela, tá? Me acompanha nessa 19 agora aqui, eu já volto lá.
Então, a máxima deu 39,3 e a mínima deu 24,6. Ele quer saber a diferença entre a máxima e a mínima. Então, eu vou É pedir... 14,7 graus. Vamos ver, então. 13 menos 6. 3, 4, 5, 6. Sobra 7. 8 menos 4, 4. 3 menos 2, 1. 14,7 graus Celsius. Aqui está a diferença. Qual é a alternativa, então, que a gente tem que marcar na 19? 14,7 graus. Letra B. A B. Isabelle, letra A da 18. Lá em cima, ele disse que na segunda-feira, em São Paulo, tá, o termômetro estava marcando 32,3 graus Celsius. E à noite o noticiário disse que a temperatura ia mudar para 16,5 graus. Ele está perguntando que roupa que o vovô tem que estar vestido no outro dia. Se estava 32 e baixou para 16, que roupa o vovô tem que estar vestido, Isabelle? Agasalhado. Isso aí, tá? Então, matemática por hoje é isso. E agora a gente vai para ciências. Vamos dar um ligeirão para ciências. Oi. Prof, a última é também a diferença? Também é diferença. Olha lá, olha, ele quer saber abdômen menos abdômen? Olha lá, É abdômen menos abdômen? Qual que é a última? Abdômen meu menos amor, abdômen? abdômen no início e abdômen no final. Ali tá nas mensagens. É o abdômen. Que página, Pro? É o abdômen do cara menos o abdômen que o cara falou que era para reduzir. Isso aí. O cara falou. Página... Do cara que o cara falou que era para reduzir do cara. Página 145. Tá? Vamos lá, então. Só retomando com vocês. O trabalho que nós fizemos aqui das partes da flor, tá? E é o videozinho a mais que eu postei hoje ali, que foi o pessoal dividindo bem a florzinha, achei bem interessante. A gente viu o tipo de reprodução das flores através das sementes, por sementes. Aqui, onde são usados, onde tem o, né? Aonde a gente consegue ver também das árvores frutíferas, aqui, aonde tem a parte masculina, que é a antera, só um pouquinho, que tem a parte feminina, que é o estigma, tá? E ali tem os ovários, os óvulos. Vocês vão ver direitinho nesse vídeo que eu coloquei hoje para vocês, é bem interessante. E hoje nós vamos, só um pouquinho, hoje nós vamos terminar de ver aqui esse assunto sobre por sementes e vamos entrar na reprodução por brotamento e depois por esporos. Então, faz a pergunta rapidinho, Prof, que é boa. Prof. Vale. Tá, prof. A 19, eu não entendi como é que se faz a 19. Murilo, querido, você não acompanha a prof, Mu. Tu tem que prestar atenção quando a prof tá explicando e tu faz depois, meu anjo. Senão a prof não consegue esperar vocês fazerem tudo. Nosso tempo é muito rápido, Murilo. Olha só, a 19 aqui, ó, tem a temperatura mínima e a máxima, tá? Ele quer saber a diferença entre uma e outra. Se eu quero saber a diferença entre uma e outra, a primeira coisa a gente tem que identificar onde é que está a mínima e onde é que está a baixa. Onde é que está a mínima e a baixa, Murilo? A mínima? É. É a 63,9? Onde é que tu tá, Murilo? Não era 19 que tu falou pra prof? Sim, 19 da de matemática. Sim. Onde é que tá a temperatura mínima ali naquele quadro verde? 39. A mínima é essa? Então, se não for essa, a mínima é 24,6 Celsius. Sim, meu amor, a mínima, é a menor. E a máxima, qual é a máxima? A 39,3 Celsius. Daí ele quer saber a diferença entre elas duas. Que conta tu tem que fazer? Por que teve essa última?
Que conta tu tem que fazer, Murilo, para te identificar a diferença entre uma e outra? 39,6 menos 24,6 também. Não, Agora a escuta, primeira deixa eu te 3. achar. Deixa eu te achar agora aqui. Deixa eu achar o Murilo aqui agora. 7 menos 3. Cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Aqui, Murilo, olha para a prof agora. Olha para a prof aqui. Eu quero combinar de novo uma coisa contigo. Quando a prof está explicando as coisas, eu não quero nem que tu faça a conta, então, se tu não conseguir acompanhar a prof, mas eu quero que você preste atenção quando a prof está explicando. Porque depois que tu prestar atenção, tu vai saber como fazer. Agora, se tu fica fazendo as contas enquanto a prof já está lá adiante, tu volta toda vez, Murilo. E se tu volta toda vez, a prof não consegue ir adiante. Nosso tempo é muito curto, Mo. Então, tu precisa prestar atenção. Porque se tu prestar atenção na prof, tu vai saber como fazer depois. A prof não consegue esperar vocês fazerem tudo junto. Não tem o tempo para isso. A prof tem que dar 3 matérias para vocês nesse tempo e tem que ser corrido. Podemos combinar assim, Murilo? Então, acompanha a prof. Não conseguiu fazer, deixa para terminar depois, mas pelo menos tu entendeu como é que se faz. Tá bom, Murilo? Então, vamos lá agora para a página 145 de ciências. Prof, Fala. a minha mãe perguntou se dava para usar a flor de bergamoteira. Se ela tiver as partes ali, acredito que sim, né? Eu acho que ela tem as partes. Se tu achar, conseguir achar, porque é bem pequenininha a flor, né? Prof, olha o que eu achei. Olha qual eu usei. Olha só, galerinha, a prof vai olhar depois nos trabalhos hoje, senão eu não consigo da matéria de hoje, gente. Mas se tu conseguir achar as partezinhas na bergamoteira, pode fazer sim, tá bom? Vamos lá, gente, por favor. Senão a gente não consegue terminar hoje. Há muitos tipos de frutos. Alguns são comestíveis e deliciosos. Não servem para a nossa alimentação. O que talvez você não saiba é que eles são excelentes ferramentas para espalhar a semente das plantas. Alguns deles têm truques incríveis para realizar esse trabalho. Olha os exemplos a seguir. Frutos voadores. Alguns frutos têm formato apropriado para ser levado pelo vento em longas distâncias. Dessa forma, as sementes podem se espalhar e germinar em outros lugares. Exemplo desse tipo de fruto são o dente de leão e o ipê. Então, o dente de leão é aquele que a gente gosta de assoprar, né? A gente assopra e vai saindo aquelas coisinhas. Frutos adesivos. Eu fui tentar assoprar, eu só peguei na mão e ele já sai, né? Outros frutos podem grudar nos pelos dos animais ou nas roupas das pessoas, sendo transportados para longe da planta mãe. As várias espécies de carrapichos exemplificam esse tipo de fruto. E é doloridinho esses carrapichos, né, quando a gente encosta. Frutos bombas. Determinados frutos são explosivos. Quando maduros, explodem literalmente, espalhando as sementes em todas as direções. A mamona é um exemplo de fruto bomba. Em dias quentes e secos, podemos até ouvir o barulho dos frutos se rompendo. Olha só. E os frutos boias. O coco da Bahia é especialista em boiar. Pode até atravessar o oceano e germinar em outra praia do lado oposto. Olha que interessante. Então, aqui foi algumas características de alguns frutos, tá? E uma coisa que a prof ficou sabendo, que eu não sabia, soube essa semana. Eu não sabia que o dente de leão era um fruto que tinha como comer. Eu não sei nem onde é que é isso, na verdade, o que é a parte que tu pode comer, mas dizem que é muito bom. Eu não conhecia. Observe as imagens ao lado. No primeiro caso, as sementes não estão prontas para germinar. Olha ali, ó, o mamão, ó. Tá verdinho, chega a estar branco ali dentro as sementes. Enquanto isso não acontece, o fruto tem cor verde, não exala um aroma agradável, é duro e tem um gosto ruim. Quando as sementes ficam prontas, ele passa por grandes transformações. Torna-se colorido, cheiroso, macio e saboroso. É muito gostoso o mamão. Considerando as estratégias... É bom, né? Considerando as estratégias utilizadas pelos frutos para espalhar sementes, explique por que eles passam por essas transformações. Por que eles passam por essas transformações dos frutos? Pra gente ter fruta para comer?
Para se reproduzir. Se eles estivessem na barriga da Olha mãe só, deles, mas estão pensa se comigo. desenvolvendo, sabe? Não, mais ou menos, olha só. Pra se reproduzir, prof. É pra se reproduzir. Mais ou menos. Mas sim e não, porque tá certo, mas não tá completa a resposta. Como é que a gente viu na reprodução ali, por sementes, que consegue criar outros tipos de árvores frutíferas? Como é que ocorre essa reprodução? Quem é responsável pela reprodução, gente? As flores. Tá. E como é que eu consigo transportar a semente de um lugar para o outro? Quem faz esse transporte? As abelhas. As abelhas. Ou A questão abelhas, da quando planta. está na parte do pólen, e quando está os frutos já? Quem é que faz esse transporte? A semente. As pessoas. Os pássaros. Ah, Pássaros. aí! Os pássaros, gente, os pássaros. Então, olha só. Por que é preciso ter? Ó, prestem atenção, Murilo, presta atenção, para te entender e para todo mundo entender e poder escrever depois. Não vou ter tempo de deixar vocês escrever. Mas escutem. Fala. É preciso que haja essa transformação nos alimentos para que eles fiquem visíveis, apetitosos para os pássaros, para que eles possam comer os frutos, eles vão engolir as sementes, vai passar pelo sistema digestório dos pássaros e eles vão fazer o que depois? Fazer cocô dele. Vai fazer cocô. E do cocô dele vai sair a semente. E a semente vai cair na terra e vai fazer com que crie uma nova árvore. É assim, gente. Nojo! Eu nunca mais como fruta da árvore. Eu nunca mais como bergamota. Mas vocês nem sentem, porque a árvore Muito é só a obrigada. semente, né, gente? Muito obrigada. Agora eu nunca mais como nada na vida. Não, mas tem gente, mas não é só assim, né, gente? Claro que tem o fator humano também. A gente pode muito bem comer uma frutinha e joga a semente e ela vai crescer uma árvore. Mas em alguns momentos com os animais é assim que acontece, tá? Então, essa é a explicação. Não como mais Agora, nada. vamos para a página Posso comer uma 146. coisa? Não como mais É só a nada. semente da árvore em si, não é... Prof. E, Professora, ah, Só tem os pássaros. tá com o nome do Só Rafael. tem os pássaros. E as abelhas. pera lá. Fala, Pedro. Quem é que estava falando antes do Murilo? Não. Fala, Murilo, então. Eu. Considerando aqui, ó. Considerando essa aqui, a última que a gente fez, a resposta é pássaros e abelhas? Não, a resposta é o que eu falei. A resposta é o que eu falei, que os pássaros comem porque se torna visível, bonito, apetitoso, eles comem as sementes, passa pelo sistema digestório deles e quando eles fazem o cocô, vai sair a semente junto. Claro que vocês podem usar outra expressão, né? Quando são eliminadas, faz com que as sementes caiam na terra e floresça e tenha e seja como é que posso dizer? Professora, posso falar uma coisa aqui? Página 146, vamos lá, gente. Reprodução por brotamento, prestem bem atenção. Planta linda, é mesmo? Você gostaria de ter uma igualzinha? Claro que sim. Mas como posso conseguir uma planta assim? É fácil, a minha está cheia de brotinhos, veja. Muito obrigada. E o que ela fez ali, então? O que a amiga fez para ela? Ela deu Ela deu uma um folha. brotinho, tá? Olha só o que é reprodução por brotamento. É uma forma de reprodução muito comum entre os vegetais. Neste caso, a planta adulta Isso, tem mais pequenininha aqui origina... embaixo. A planta adulta origina
uma plantinha pequenininha chamada broto, que sai da raiz ou do caule, tá? Raiz, sai da raiz ou do caule. O broto pode ser transplantado para outro local, crescer e se tornar uma nova planta adulta. A bananeira e a babosa são exemplos de vegetais que se reproduzem por meio de brotamento. Eu vou cantar uma musiquinha pequenininha e vamos ver quem sabe de onde que eu tô cantando essa música. Só um pouquinho. Uma bananeira vira outra bananeira vira outra bananeira. Quem é que já escutou essa música em algum desenho? Show da Luna. Quem tiver dúvida, vai no show da Luna da bananeira e veja depois que está falando sobre isso, tá? Eu já vi quando era criança. Não era criancinha, ainda sou criança, mas ainda Não assisto era mais. criancinha. Ah, mas é muito legal. Eu também. Eu Aqui tem aqui em casa, prof. O adulto da sala chegou. Falem. Olha o que tem aqui em casa. Babosa. Que legal. Olha só, Você tô chegou tirando no o volume de 5 anos. vocês. Vocês estão muito agitados hoje. Eu não vou conseguir terminar minha aula a tempo hoje. Tô sentindo. Vamos lá, se acalme. Pesquise a respeito de outras 3 plantas que se reproduzem por brotamento e mencione-as a seguir. Ó, 10 minutos para terminar a aula e ainda tem páginas. No vídeo que eu postei para vocês de 8 minutos, vai estar falando sobre a reprodução por brotamento e vai estar falando sobre essas pesquisas também. Então, assistam para vocês poderem responderem a isso aqui também, tá? A pergunta aqui, quais são as vantagens desse tipo de reprodução? O que vocês acham que é vantagem desse tipo de reprodução por brotamento? Que é mais fácil de cultivar? Não, é que na realidade ele não necessita de outros fatores externos para que se tenha uma outra plantinha. Porque é a partir dela mesma que já sai um outro brotinho que tu pode plantar. Tu não precisa ter um animal que coma, que passa pelo sistema para depois lançar em outro lugar. Dela mesmo já sai, entendeu? Essa é a vantagem. Outra coisa agora. Vamos ali então para propagação vegetativa. A propagação vegetativa é uma modalidade muito especial de brotamento. Nesse tipo de reprodução, pedaços do caule ou da raiz produzem uma nova planta completa. Pode-se cortar e plantar partes do vegetal e assim reproduzi-lo. A mandioca é um exemplo. Se tu corta a mandioca pela metade e tu planta a mandioca, vai nascer uma mandioca completa, tá? A macaxeira, né, que é a mesma coisa, aipim, mandioca ou macaxeira, é tudo mandioca. É uma das plantas que se reproduzem desta forma. Então, se tu cortar ela, ela vai vir inteira de novo. Observe as imagens a seguir e responda. Cana e feijão. Qual tipo de reprodução acontecerá em cada uma dessas plantações? Qual é o tipo de reprodução da cana, gente? Olha como é que ele está fazendo ali. A gente viu 2 tipos de reprodução, 3 tipos de reprodução. A por sementes, por brotamento e vegetativa. A cana-de-açúcar, qual desses 3 que é? Vegetativa. Ele cortou um pedaço da cana e está colocando ali. E o feijão? Qual é que é o tipo de reprodução do feijão? Por sementes. Sementes, exatamente. Pesquise a respeito de outros vegetais que se reproduzem como a cana e o feijão e mencione abaixo. Assistam o vídeo que vocês vão saber. Reprodução por esporos. Certas plantas são capazes de se reproduzir espalhando células especiais, denominadas esporos. Isso acontece, por exemplo, com os musgos, aquelas plantas que crescem em lugares úmidos, formando uma espécie de tapete verde. Eles costumam se desenvolver tanto no solo quanto sobre rochas, troncos e troncos de árvores. Quando observamos um musgo com uma lente de aumento, podemos visualizar uma bolinha, que é a cápsula,
na ponta dele. Dentro dela são produzidos os esporos, dentro dessa cápsulazinha, tá? E quando amadurece, a cápsula se abre e os esporos são disseminados, saem. Como é que eles saem? O vento vai levando eles, porque é super leve, possibilitando, então, o nascimento de musgos em outros lugares, tá? Então, ali está o desenho, ó, o pezinho dele, a haste e a cápsula. Dentro da cápsula tem os esporos. E quando amadurece, se abre essa cápsula e os esporos voam com o vento, tá? Esse é o último tipo de reprodução, então, das plantas ali. As samambaias, virem a página, são plantas ornamentais, muito conhecidas também por se reproduzirem por meio dos esporos. Quem já viu uma samambaia, olha atrás dela ali no desenho. Tem um monte de pontinho marronzinho. Ali, ó, ali é onde tá os esporos, onde vai sair, tá? Pelo vento. Quando espalhados pelo vento, caem no solo, germinam e produzem novas samambaias. Olha ali o que o professor está dizendo. Sobre as folhas das samambaias, encontramos esses pontinhos escuros chamados de soros. E dentro dos soros é onde estão os esporos, que vão sair, então, e ser levado pelo vento. E o exercício 8 ali, para terminar, então, essa página. Juliana está montando um jardim com variadas espécies de flores. Preste atenção no enunciado. Os girassóis foram semeados. Os cactos tiveram pedaços do caule cortados e fincados na terra. Os bulbos das tulipas foram plantados. E as orquídeas são mudinhas tiradas do orquidário, da mãe da garota. Com o passar do tempo, sem que Juliana percebesse, um lindo tapete de musgo se formou sobre o chão do jardim. Então, nós temos que saber quais são os tipos de reprodução aqui. O girassol. Qual é o tipo de reprodução do girassol? Semente. Por semente. Semente. Por quê? Olha, já está dizendo ali no enunciado. Os girassóis foram semeados. Eu só posso semear o quê? Sementes. Então, os girassóis é sementes. Os cactos. O que os cactos são? Caule. O que está dizendo ali? Tiveram pedaços do caule cortados e fincados na terra. O que são os caules, então? Brotos. O caules não, perdão. Os cactos. Qual é a reprodução dos cactos? Brotos. Prof, eu não ouvi qual é o girassol. Semente, Não meu ouvi. amor. Semente. Qual é que é a reprodução dos cactos? Caule. Qual é dos cactos? Broto. Broto? Caule. Não. Vegetativo. Os cactos é uma propagação vegetativa. Se a gente corta ele, planta ele, ele vai vir um outro novinho, tá? Ele não é por broto, tá? O cacto, ele é propagação vegetativa. A tulipa, olha ali, ó. Os bulbos das tulipas foram plantados e as... aqui, só aqui. Os bulbos das tulipas foram plantados. Se é bulbo, qual tipo de reprodução que ele é? Semente. Broto? Brotamento, reprodução por brotamento, tá? Por quê? Porque a tulipa, veio a tulipa e veio uma partezinha dela, que é a parte do bulbo ali, tá? Então foi tirado e plantado, que é uma partezinha. Arthur, o Matheus está chamando. Hã? Acho que não é comigo. E o último, orquídea. Quem que falou da orquídea? São mudinhas tiradas do orquidário. Mudinhas tiradas do orquidário. O que é o tipo de... É broto também. Eu não entendi a do Broto cacto. também. Como é que faz a do Broto cacto? também, exatamente. Tá? Então, esses ali As ficou cactos eu não entendi. Hã? Prof, eu não entendi a dos cactos. Que ele não fala que tipo é. O cacto, se tu corta o cacto pela metade e tu planta ele vai vir um novo cacto. Então, ele é uma propagação vegetativa.
Ô, Sora. Oi. Sora. Ah, Ô, Sora. Eu acabei de lembrar de uma coisa agora na aula de ciências, que a gente tá falando dessas plantações, flores, frutos, etc. Que eu acabei de lembrar que eu não tenho flores perto da minha casa. Como é que eu vou fazer? dá pra comprar. Pede pra mãe pra comprar. O meu pai fez Comprar um buquê de uns 30 reais pra fazer uma experiência de uma florzinha. isso aqui, Pra ó. que tu quer comprar um buquê? Comprar uma flor só. Sei lá. Mas dá pra comprar uma flor? Falta 1 minuto. Eu sei, gente, olha só. Vai acabar a aula. Assistam aos vídeos que eu coloquei em ciências para vocês verem os maiores detalhes. E E a B? trabalhos entregando. Rafael Melo. Não, Tá difícil Orquídea. hoje. Me diz qual é essa coisa. Me diz que é orquídea. Rapidão. Qual é a orquídea? Eu não entendi. Orquídea, pronto, vai. Como é possível explicar o surgimento dos musgos no jardim, gente? Considerando que eles não foram plantados. Como é que eles apareceram? Produção. Pelo vento. Abriu as cápsulas e os esporos foram disseminados pelo vento.